pastores, olá, líderes de igreja, ministros de confissão religiosas. Assim que a Receita Federal entende como é o pastor ou todos que trabalham no meio eclesiástico, principalmente levando a palavra de Deus. Tá? O que eu preciso deixar aqui sobre imposto de renda para que você zere todas as suas dúvidas? Os pastores, muitos deles, às vezes são registrados naquela denominação, registrados sim em carteira, mas isso é uma grande minoria. Na sua grande maioria, os pastores são pessoas que trabalham e não têm vínculo trabalhista com aquela denominação. Seja uma denominação de grande expressão, com bastantes filiais, onde tem um regimento interno, tem um estatuto, ou até mesmo, às vezes, a própria igreja que o pastor criou, que às vezes pode ter 1 unidade ou 10 unidades, mas sendo de menor tamanho. Quando você não tem esse vínculo trabalhista, quando o registro da carteira ele não é feito, para a Receita Federal você é um autônomo facultativo, tá? Com algumas regras a ser cumpridas. Tá? Por exemplo, declaração de imposto de renda. É importante que os pastores entendam que, independente deles terem o registro em carteira ou não terem e serem autônomos, eles precisam fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Todo rendimento que ele recebeu, tá? Seja por prebenda, seja por compras, seja como sustento pastoral, todo esse recurso financeiro, a igreja deveria declarar, tá? Deveria declarar ao fisco, que é uma declaração chamada DIRF, que finaliza no último dia de fevereiro, para que o pastor pudesse fazer a dele, declaração de imposto pessoa física, que sempre se inicia no começo de março. Mas independente se foi feito ou não, os recursos que você recebeu durante todo o ano calendário, que é prestado conta no ano seguinte na declaração de imposto de renda, você deve colocar ali, tá? Se você recebeu o seu informe de rendimento, ótimo. Você deve declarar esse informe de rendimento naquela parte de rendimentos tributáveis. Você vai colocar o nome da denominação, o CNPJ da denominação e todos os recursos ali colocados. Importante, os pastores que têm 2 ou mais rendas deverão colocar todas essas rendas. Tá? Eu sei que uma das grandes dúvidas vai ser, poxa Bruno, mas eu já pago imposto de renda no meu trabalho secular. E ainda agora vou ter que pagar mais dinheiro com, às vezes, o valor pequeno que recebe da igreja? Sim. A somatória dos recursos fazem sim você pagar mais imposto de renda porque você sobe na tabela, tá certo? Vamos dizer que você não recebeu nenhum informe de rendimento. É importante que você coloque naquela área de autônomos os rendimentos que você teve e tome cuidado para não cair na malha fina. Tá? Então, ainda é muito vago, é muito aberto a questão das entidades religiosas, o recurso que eles repassam. Mas é importante entender que esse cruzamento já é feito pela Receita Federal. Tá? Então, hoje você tem na Receita Federal, no ano de 2020, alguns pontos para quem é obrigatório fazer a entrega da declaração de imposto de renda, que são rendimentos tributáveis anuais de R$ 28.559,70. Rendimentos isentos, rendimentos na área rural de R$ 142.798,20. Os rendimentos isentos, R$ 40 mil, e esses isentos, é bom deixar claro para os pastores, que às vezes, aposentadoria acima de 65 anos, ou quem tem uma empresa com a contabilidade em dia e fez a distribuição de lucro. Não é uma decisão, peraí, a igreja ela é isenta, certo? De acordo com a Constituição Federal, não, ela é imune. Mas ela é imune sobre os rendimentos de dízimos e ofertas que vocês recebem, certo? O membro vai lá, entrega seu dízimo, entrega sua oferta. Este recurso, pela Constituição Federal, ele é imune. Porém, os rendimentos que a entidade religiosa repassa, como eu já disse, sustento pastoral, prebenda, congras, que são os nomes dados, eles não são isentos. Porque o pastor, como pessoa física, como contribuinte, ele não é isento. E
a Receita Federal diz que todos, presta atenção, todos os recursos de uma pessoa jurídica, que no caso a igreja é uma pessoa jurídica, destinado a uma pessoa física, o pastor, pessoa física, deve ter a retenção do imposto de renda. Tá? E não é, eu quero reter ou não quero reter. Precisa fazer essa retenção. Então você nunca pode estar declarando como isento, senão você vai cair na malha fina. Tá? Imóveis, patrimônios que você tenha acima de 300 mil, se fez alguma operação na bolsa, tá, de valores, se teve algum ganho de capital na venda de algum imóvel, ou se é novo residente durante o ano do Brasil. Então, é muito importante que o pastor entenda. Para você demonstrar a sua evolução patrimonial, para você poder demonstrar todos os rendimentos que você teve, diversas rendas, vamos dizer, na secular e na eclesiástica, ou só foi na igreja, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Nós vamos deixar aqui embaixo o telefone da DataVix. Nós somos especialistas nessa área, trabalhamos com muitas denominações, então a gente tem uma larga experiência. Só a minha são mais de 16 anos trabalhando com entidades religiosas, fazendo declaração de pastores. Então, se você está com dúvida, precisa de ajuda agora, aqui embaixo eu vou deixar o nosso telefone e vou deixar o meu WhatsApp, entre em contato conosco.